Depois tem até uma pergunta para te fazer aí, qual que tem maior conversão, né? Mas eu não imaginava que você tinha toda essa sua trajetória, até num momento onde isso era considerado utópico para o Brasil. Milho, imagina, né? Fazer etanol de milho. Aí quando você vai para os Estados Unidos, você começa a ver lá a produção de etanol como se fosse produção de leite aqui. O cara tem uma fazenda de 50 acres, uma mini usina e passa um caminhãozinho para pegar etanol uma vez por semana. Exato. Na fazenda dele, né? E hoje a gente tem instalado aqui em Sinop, você tem uma grande parceria, vai falar sobre isso, a maior usina de etanol de milho do mundo. É isso ou não? Exatamente. A gente saiu de um cenário, né, de produção zero de etanol de milho, né? A gente fala isso aí em uma década e meia. É algo surreal, né? Para uma produção realmente expressiva do etanol do grão aqui no país. E o Mato Grosso tem um papel fundamental nisso, né? Então, quando a gente fala, né, a gente vem de um histórico de biocombustível muito, muito positivo no país, né? Desde a década de 70, com o Proálcool, com o lançamento do Proálcool. E a cana-de-açúcar, eu falo assim, ela é uma cultura que realmente, né, colocou o Brasil onde ele está em termos de biocombustíveis e apesar, né, dela hoje ter essa competitividade junto ao etanol, né, do milho, o papel dela precisa ser mantido, respeitado e cada vez mais colocado, né, no lugar devido. Mas o etanol de milho ele é uma realidade em função das várias perspectivas. O Brasil, a gente fala de um país continental, né, Rogério? Então, assim, enquanto a cana-de-açúcar tem suas vantagens, né, em outras situações, em outros sistemas produtivos, o grão, né, o milho entra aqui no estado de Mato Grosso, na região centro-oeste, com pontos, né, que inclusive, assim, acho que essa é a grande chave, né, do etanol de milho na nossa região, que é o milho de segunda safra. E a cana, uma cultura sazonal, através, né, alguns pontos aí trazem desvantagens para uma produção de biocombustíveis que precisa suprir o país os 365 dias no ano. Então, acho que são questões e pontos que realmente os Estados Unidos acabaram, né, partindo pela decisão da produção do milho, porque não tinha cana nesse momento. Né? Mas, assim, nós partimos para a produção de etanol de milho de uma forma madura, onde a tecnologia e o conhecimento, né, sobre os prós e contras já estavam postos na mesa. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva importante para o país. E se só produz cana nos Estados Unidos no Cabo Canaveral, né? Depois não tem muito... É praticamente lá no México, né? E a beterraba ela é usada para fazer o açúcar, então... Mas eu acho legal isso. E quando você comentou que quando você chegou aqui, a saca de soja, a saca de milho estava em torno de 10 ou 13 reais, se eu não me engano, eu lembro que foi a primeira entrevista que eu dei para o Globo Rural, eu e o Bares, que era o antigo presidente do Sindicato Rural, e aí, na época, não sei se era o Fábio Mesacasa, quem que nos chamou, né, a pedido do Globo Rural, para falar, tá faltando semente de milho no mercado. E aí, o que aconteceu é que a safra de soja a área de soja foi plantada em 15 dias. E aí sobrou janela para plantar milho. E o produtor queria plantar milho, é lógico que não tinha semente. E eu lembro do Bares falando, né? Falou, mas nós vamos aumentar a área de milho plantado, o custo do saco tá 13 reais e estão pagando pra gente 10, né? E aí essa mudança toda, Roberta, além de ser... Aí nós vamos entrar, eu vou te fazer a pergunta que é a chave, né? O que é o etanol de milho e quais são os resíduos que ele gera, que a gente descobriu que do lixo virou ouro, né? Mas a gente descobriu que tão sustentável quanto a cana, e foi provado, né, que a cana, ela preserva, ela recicla água, ela gera energia e vários coprodutos, o etanol de milho, ele trouxe em primeiro lugar segurança para o plantio na região. Porque hoje a indústria, né, a gente pega a Impasa aqui, FS, as outras que estão abrindo, elas recebem o milho direto. Se você tirar do custo de produção do produtor só o frete, isso já faz a diferença entre prejuízo e lucro. Exato. Né? E a gente sabe aqui que a Impasa, ela tem parceria com vários armazéns em que o agricultor, estando abaixo de 18%, aí você vai me corrigindo, ele pode entregar lá e tá entregue, acabou. Exato. Às vezes ele não anda 10 quilômetros para entregar esse milho.